Olá! E se um único capítulo da Bíblia pudesse conter, ao mesmo tempo, um aviso sobre o fim dos tempos, uma lição sobre a paciência de Deus e a chave para a salvação? Pois bem, hoje nós vamos mergulhar fundo em Gênesis capítulo 6 para examinar a seriedade do juízo divino e também o surpreendente caminho de escape que Deus providenciou bem no meio do caos. Para a gente entender a necessidade de um juízo tão drástico, a gente precisa primeiro ouvir o diagnóstico do próprio Deus. Este versículo, veja bem, não é uma opinião humana, é a avaliação divina da condição da humanidade antes do dilúvio. Uma corrupção total que chegava na própria fonte dos pensamentos e das intenções. Esse é o pano de fundo sombrio para a história que a gente vai ver agora. Nossa jornada por este capítulo vai seguir 5 pontos cruciais, ok? Vamos começar entendendo a causa de toda essa corrupção, depois a gente vê a reação de Deus, conhecemos a exceção chamada Noé, exploramos o significado profundo da arca e, por fim, conectamos tudo isso à sua relevância urgente para os nossos dias. Então, começando o nosso primeiro ponto, a pergunta é, inevitável, como é que uma criação, que era muito boa, chegou a um estado de corrupção total? A raiz do problema, segundo uma interpretação teológica clássica, não foi um único ato, mas o colapso de uma barreira espiritual que era fundamental. A narrativa fala da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. A teologia pentecostal clássica interpreta os filhos de Deus como a linhagem fiel de Sete, sabe? Aquela que ainda preservava a adoração ao Deus verdadeiro. Já as filhas dos homens seriam da linhagem rebelde de Caim. A mistura dessas duas linhagens representou o abandono da separação espiritual, e isso levou a uma apostasia generalizada. E a consequência dessa mistura foi devastadora. Quando o povo de Deus abandona sua identidade única e se conforma com o mundo, a corrupção se torna universal. A linha que separava o que era santo do que era profano foi simplesmente apagada, e a maldade prevaleceu. Agora, diante de um mundo mergulhado na sua própria corrupção, como Deus responde? Aqui, o texto nos revela duas facetas impressionantes do caráter divino: seu profundo pesar pela rebelião e sua incrível e paciente longanimidade. O texto diz que Deus se arrependeu e que isso pesou-lhe em seu coração. É crucial entender este ponto. Isso é um antropomorfismo, ou seja, uma linguagem humana para descrever uma dor divina. Não quer dizer que Deus foi pego de surpresa ou que mudou de plano, mas revela o quão ofensivo o pecado é para sua santidade e o quanto a rebelião humana o entristece. Em meio a essa declaração de juízo surge um número, 120 anos. O que será que ele significa? Não era uma nova expectativa de vida, mas sim um prazo divino. Esses 120 anos foram, na verdade, a manifestação da longanimidade de Deus. Um tempo de paciência, uma última chamada ao arrependimento, um período em que Noé pregou a justiça. Deus estava, na verdade, estendendo sua misericórdia, oferecendo uma chance final antes que o juízo se tornasse inevitável. Em meio a toda essa escuridão, surge um ponto de luz. Um homem que contrastava radicalmente com a sociedade ao seu redor. Seu nome era Noé. A ordem das palavras aqui é de uma importância teológica imensa. O texto não diz que Noé era justo e, por isso, Deus o favoreceu. Não. Diz que Noé primeiro achou graça. A salvação sempre começa aqui, não no mérito humano, mas na iniciativa da graça soberana de Deus que alcança uma pessoa. A graça que Noé recebeu produziu uma resposta. Primeiro, a fé para crer em algo nunca antes visto, um dilúvio universal. E essa fé se manifestou em obediência total, meticulosa na construção da arca. E segundo o Novo Testamento, sua vida e sua obra foram uma pregação constante da justiça de Deus para um mundo que simplesmente não queria ouvir. E essa graça que alcançou Noé não era só um sentimento, entende? Ela se materializou em uma provisão concreta de salvação. A salvação tomou a forma de um objeto real e imenso: a arca. Teologicamente falando, a arca é muito mais do que um barco. Ela é um tipo, uma prefiguração. É como se fosse uma sombra no Antigo Testamento que aponta para a realidade de Jesus Cristo no Novo Testamento. E essa comparação ilustra isso de uma forma poderosa. Assim como a arca era o único refúgio seguro das águas do juízo, Cristo é o único refúgio do juízo final.
A arca tinha uma única porta de entrada. Jesus declarou: "Eu sou a porta". A arca foi construída de madeira, um material terreno. Cristo se fez carne, assumindo nossa humanidade. E o mais belo de tudo, foi Deus quem fechou a porta da arca por fora, garantindo a segurança de quem estava dentro. Da mesma forma, quem está em Cristo é selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. E é importante notar, Deus não deu uma ideia geral, ele deu um plano detalhado. Cada medida, cada material, cada detalhe importava. A salvação de Noé e de sua família dependia da fé deles em obedecer precisamente ao plano divino e não em suas próprias ideias de como construir um refúgio. E agora, finalmente, vamos trazer essa narrativa tão antiga para o presente. A história de Noé não é apenas um registro histórico, ela é um alerta profético que ecoa através dos séculos. O próprio Jesus Cristo fez essa conexão direta. Ele afirmou que a atmosfera espiritual e social que precedeu o dilúvio seria um retrato dos tempos que antecederiam a sua segunda vinda. Isso torna o estudo de Gênesis 6 uma questão de urgência para todos nós. As lições de Gênesis 6, para nós hoje, são claras e urgentes. Primeiro, o perigo mortal de diluir a fé e se conformar com o mundo em rebelião. Segundo, a certeza de que a paciência de Deus, embora seja vasta, tem um limite, o juízo virá. Terceiro, que a salvação é pela graça, mas a fé genuína sempre se manifesta em obediência. E, finalmente, que assim como havia apenas uma arca, há apenas um Salvador, Jesus Cristo. E essa nossa análise termina com uma pergunta para a reflexão de cada um. Diante das tempestades morais e espirituais do nosso tempo, vale a pena se perguntar em qual arca a fé está verdadeiramente abrigada? A segurança está em seguir o plano de salvação revelado por Deus? Ou em construir refúgios baseados em ideias humanas? A história de Noé nos convida a examinar os fundamentos da nossa fé.